Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um BPF no ar ao vivo. E hoje nós vamos falar sobre consultoria e os segredos por trás dela. Mas para você que ainda não me conhece, eu sou a Júlia. E eu sou a Paulinha. E esse é o BPF no ar ao vivo. E a Paulinha vai explicar para vocês, não é isso, Paulinho, o que é BPF no ar ao vivo? Enquanto eu Vou vou vendo quem explicar. chegou aqui no Instagram. Vou explicar. BPF no ar ao vivo não, né? BPF no ar é o nosso programa em que a gente começou a reunir as dúvidas que a gente recebia diariamente nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, porque a gente foi percebendo que a dúvida de uma pessoa era a dúvida de outras pessoas também. Então, nós começamos a agrupar essas dúvidas por temas. E aí, em cada episódio do BPF no ar, a gente escolhe um tema e responde às dúvidas sobre aquele tema. E nós estamos finalizando a quarta semana em que nós entramos numa maratona de lives e de gravações do BPF no ar ao vivo. Então, foram 4 semanas. Hoje é a 20ª live que nós estamos fazendo. Porque tradicionalmente o BPF no ar a gente gravava ele, não era ao vivo, a gente não fazia essa gravação ao vivo, editava e ele saía uma vez por semana às quartas-feiras. E aí nessas 4 semanas nós estamos fazendo lives diárias. A gente não consegue deixar todas porque a gente precisa editar as lives e é a Júlia que faz isso. E a gente não consegue editar 5 lives por semana. Então, a gente escolhe 2 e deixa disponível 2 lives aqui para vocês, dessas 5 que a gente fez durante a semana. Então, gente, é o seguinte, hoje é a 20ª live. E por que a gente resolveu falar sobre esse assunto? A gente resolveu falar sobre esse assunto porque a gente nunca conversou diretamente com consultores. E não é por uma situação que a gente não quer conversar com o consultor, nada disso, porque é concorrência, nada disso. A gente acha extremamente benéfica a concorrência e quanto mais gente comprometida vier para esse mercado, melhor. Mas é porque, naturalmente, como a gente tem 11 anos que a gente fala com dono de fábrica, com responsável técnico, com controle de qualidade, com colaborador de fábrica, né, colaborador da produção, é natural que a nossa comunicação seja voltada diretamente para esse público. Porque com esse público que a gente trabalha todos os dias, né, Paulinha? Eu há 11 anos e você há quanto tempo, Paulinha? 7. Há 7 anos. Então não tem jeito, é o jeito que a gente comunica e é o jeito que a gente aprendeu a fazer e que a gente acabou, é muito tempo fazendo isso. Só que teve uma coisa muito engraçada, começou a aparecer muitos consultores seguindo a gente. E à medida que vocês foram ficando mais íntimos, vocês começaram a fazer perguntas de consultores, né? Então, assim, as perguntas muitas vezes eram técnicas antes, e de repente começou a fazer muita pergunta operacional, tipo, como cobrar, como calcular preço, abre uma filial aqui, vocês estão contratando consultoria. Então, vieram muitas perguntas operacionais. E aí a gente pensou assim, poxa, a gente fez 19 lives para dono de fábrica, para RT, para controle de qualidade, para colaborador da produção. Por que não fazer uma live para consultores, né? Ou para futuros consultores, ou para quem simplesmente tem curiosidade de saber como que é esse mercado. E aí, como vocês fizeram essas perguntas, a gente resolveu fechar as 20 lives, né, Paulinha? Esse teste que a gente fez aí de lives, para ver o que a gente precisava se estruturar para continuar fazendo e trazendo novidades para vocês assim. E vocês podem perceber que foi tudo um teste, né? Na primeira semana a gente fazia em horários alternados, sem avisar nada. Na segunda semana a gente já foi para 6h30, que era o horário que era melhor para a gente conseguir subir a nossa live, porque às 7 horas a gente não conseguia, né, Paulinha? A gente teve um problema de subir uma live às 7 horas. Por quê? Porque é um horário que as lives estão todas subindo. Se você olhar Instagram 7, 8 horas da noite, é caótico. Mas, enfim, a gente fez um monte de teste e a gente quis ver o que a gente precisava se estruturar para a gente operacionalizar isso, ainda com todos os nossos compromissos que a gente tem, né? Porque a gente tem aluno online, a gente tem as nossas consultorias presenciais, que por enquanto as visitas estão suspensas. Bud quis participar da live. Que por enquanto estão suspensas, né? Por causa da situação que a gente está vivendo, mas a gente continua atendendo os nossos clientes presenciais de forma online também. Então a gente tem que se organizar. E a gente ainda tem um projeto, né, Paulinha, com o nosso professor Baião, que a gente também está tocando esse projeto de novo, de uma forma com uma outra metodologia. A gente está retomando esse projeto
com ele, de forma online também. Então, hoje a Paulinha fez uma reunião com ele para testar o Zoom, né? Então, assim, são coisas que a gente ainda está testando para ver como que a gente vai fazer isso funcionar de forma fluida e que não atrapalhe quem está assistindo, que não atrapalhe, né, os nossos clientes, que a gente consiga fazer tudo que a gente precisa fazer. Então, gente, nesse sentido, foi por isso que a gente resolveu trazer a live sobre consultoria para vocês, porque se existem consultores seguindo a gente, se estão se sentindo à vontade para fazer pergunta, para trocar informação, a gente quis também trazer um conteúdo que fosse só para vocês. Então, sejam muito bem-vindos quem está querendo entrar nesse mundo, né? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo se você está querendo entrar nesse mundo. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo se você já está nesse mundo, mas só descobriu a gente agora ou só se conectou com a gente agora. Eu acredito de coração que tem mercado para todo mundo que quer trabalhar com seriedade e comprometimento. Então, é um prazer dividir o nosso mundo com você, consultor ou consultora que tem esse perfil. E eu espero que seja um prazer para você dividir o seu mundo com a gente, né? Que a gente ama prestar consultoria, a gente ama gente. Então, é um mercado que a gente ama atuar, né, Paulinha? Mesmo a gente indo para as redes sociais aí, para a parte toda online, a gente nunca vai sair do chão de fábrica. Nunca vai sair do chão de fábrica. Porque é lá que a gente aprende, é lá que a gente conecta, é lá que a gente vive realmente o que a gente ensina aqui. Porque se a gente vier aqui falar de uma coisa que a gente não faz no dia a dia, não faz sentido, né? Então, é ali que a gente realmente coloca em prática, é ali que moldou toda a nossa vida de consultoria. Foram esses 11 anos, né, Paulinha? Ali com a turma da fábrica junto com eles. Então, dito tudo isso, né, Paulinha? Você pode começar a ler as perguntas. Primeira pergunta. Qual a metodologia que vocês utilizam? Boa. Então, a gente usa a metodologia Viale, né, Paulinha? Então, gente, que metodologia é essa? É a metodologia que a gente desenvolveu nos últimos 11 anos de trabalho, né? E de acordo com a fase que nós vivemos em cada uma das fábricas que a gente trabalhou presencialmente e trabalha presencialmente. Porque, graças a Deus, nossos clientes ficam anos com a gente, né? A gente tem cliente desde 2010, então isso é muito maravilhoso. Mas, enfim, todos os produtos que a gente tem hoje, todos, absolutamente todos, todos eles foram desenvolvidos a partir da demanda dos nossos clientes, tá? Porque quando a gente começou a fazer consultoria, a gente começou fazendo o que ele pedia ali naquele momento, e à medida que a gente foi vendo novas demandas, a gente foi criando novos produtos, tá? E foi assim no presencial, é assim no presencial. Ainda hoje a gente inova no presencial e é assim também no online, né? No online a gente está aprendendo ainda, né, Paulinha? Como que faz, o que que vocês precisam, entendendo quais são as dificuldades do dia a dia, como que a gente pode ajudar. Então, a gente sempre vai melhorando a nossa metodologia. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem a sorte de ter clientes que ficam anos com a gente, né? E aí, a gente passa por todas as fases de um BPF. Então, por exemplo, né, quando a gente começou lá, tinha a fase do registro, que é a fase que a gente vê o maior comprometimento do dono da fábrica, tá? Porque é ele que precisa ali se esforçar para conseguir aprovar aquela fábrica, né? Registrar aquela fábrica no Ministério da Agricultura. E aí, depois da fábrica estar registrada, tem a fase de capacitação da equipe. Afinal, aquele cliente que foi lá e se registrou, ele entregou um plano de implementação no Ministério da Agricultura e ele precisa cumprir aquele plano. E aí, nesse momento, o envolvimento da equipe passa a ser maior do que o envolvimento dele, né? Porque a equipe precisa ser capacitada nos procedimentos operacionais padrão. A equipe precisa ser treinada, a equipe precisa fazer o que está lá no papel, funcionar na prática, porque senão não faz o menor sentido ter entregado aquela papelada inteira, né? E aí, com o tempo, treinada a equipe, tem a fase de melhoria contínua, né? Porque as instalações aumentam, os equipamentos mudam, são feitas novas contratações, a equipe muda, né? Ou a equipe aumenta, o mercado vai se diferenciando. A gente tem vários clientes que vendia para um mercado X, e aí eles foram ver uma demanda para o mercado Y e eles mudaram o mercado deles, né? Então, assim, vai trabalhando com produtos mais tecnológicos. E aí, com o tempo, gente, tem a fase de melhoria contínua, né? Porque as instalações aumentam, os equipamentos mudam, são feitas novas contratações, o mercado se diferencia, a fábrica se diferencia para esse mercado, então acontece que isso tudo vai mudando.
E aí, para cada fase que a gente passou, né, com esses clientes e passa, a gente precisa trazer uma solução nova, né? Porque a gente está ali para levar solução. E quando a gente começou, a única solução que a gente vendia era o registro da fábrica, né? Para a gente, esse era o único serviço que existia. Então, a gente entregava isso. A fábrica era registrada e ele acabava o nosso serviço, pronto, ponto, tchau, a gente ia para outra fábrica. Ficava amizade, ficava o carinho, mas ali acabava. Só que uma dessas fábricas percebeu o seguinte, você vê que todos os nossos serviços foram modelados e moldados a partir da demanda do nosso cliente. Então, ele viu que ele tinha se esforçado muito para registrar a fábrica, mas que sem a equipe toda capacitada e treinada, toda aquela estrutura linda, todo o investimento que ele fez, estava acabando sendo mal utilizado, né? Então, ele pediu para a gente treinar a equipe. Então, perguntou, vocês treinam a equipe? A gente, treinamos. E eu falo uma coisa para vocês, gente. Para você mexer com consultoria, você só tem que ter uma coisa em mente. Você tem que estar comprometida com o resultado do seu cliente, em levar a solução para ele, mesmo que você nunca tenha feito. Se você falar, tô com você e a gente vai junto até o fim, enfia a cara e vai, tá? Porque assim, se você nunca fez, você só vai aprender fazendo, né? BPF é uma coisa extremamente prática. Então, você só vai aprender fazendo. Se você for comprometido, se você for sério, você não precisa ter medo de pegar uma coisa nova. Você vai fazer, você vai aprender e você vai levar muita solução para o seu cliente. Enfim, aí ele perguntou, vocês treinam a equipe? A gente, treinamos. E fomos lá e fomos treinar a equipe, tá? E assim a gente foi fazendo o nosso processo. Só que o que aconteceu com o tempo também? Treinamos, registramos a fábrica, treinamos a equipe. O que aconteceu com o programa de qualidade? Ele se perdia. Por quê? E aí é o que o dono de fábrica mesmo, e isso é muito individual, mas isso hoje é muito, é a grande maioria. Se você não capacita a sua equipe constantemente, todo o investimento que você fez nos treinamentos para conseguir uma certificação, para conseguir um registro, enfim, eles vão se perder com o tempo, tá? Por que que isso acontece? Porque a fábrica muda, gente, né? Depois, eu falo com a Paulinha, a gente não tem um cliente que piorou depois que registrou, muito pelo contrário, só cresceu, só aumentou. Então, assim, eu falo que é um setor muito abençoado, né? O de fábrica de alimentos para animais. E é claro, se faz uma administração bem feita, uma gestão bem feita, aí entra em outros caminhos que a gente não atua, tá? Mas por quê? Porque toda fábrica muda, os processos mudam, a equipe muda, e aqueles procedimentos lá do passado, se não forem constantemente revisitados por um colaborador capacitado, eles começam a não combinar mais com a fábrica atual. E não combinando mais com a fábrica atual, ou eles deixam de ser feitos, ou eles simplesmente viram papel para inglês ver, né? Eles viram procedimentos de papel. Eu falo que é o pop de papel. Então, assim, ninguém usa, né? E aí, gente, e tem também uma situação que a gente verificou. Quando a fábrica, agora a fiscalização é baseada em risco, então você consegue prever de quanto em quanto tempo fiscal vai na sua fábrica, né? E aí tem fábricas que vão receber fiscalização de 1 em 1 ano e tem fábricas que vão receber fiscalização de 3 em 3 anos. Mas antes de ter essa fiscalização baseada em risco, mesmo que a gente percebia aí um esforço, né, dos fiscais de realmente fazer a fiscalização de uma forma homogênea e já tentando fazer desse jeito, a fábrica que tem mais risco ser mais fiscalizada e a fábrica que tem menos risco ser menos fiscalizada. Quando a fábrica era constantemente fiscalizada, aquele cliente queria sempre se manter apto a receber uma fiscalização sem frio na barriga, sem estresse, porque se você recebe fiscalização o tempo todo você for ficar passando mal, você não consegue viver com saúde assim, né? Então, ele estava sempre preocupado em manter a equipe capacitada, a fábrica adequada. Agora, as fábricas que não eram tão fiscalizadas assim, já deixava ficar mais tranquilo, e aí o procedimento operacional andava mais solto, e aí todo aquele objetivo inicial, que era cumprir, conseguir um registro, conseguir passar numa fiscalização, já tinha sido cumprido e já não tinha mais tanto envolvimento de todo mundo, tá bom? E aí, gente, sempre, e é claro que pessoas têm 1000 clientes, têm 1000, e nas fábricas tem a mesma situação. Tem aquelas que enxergam o programa de qualidade como o único meio para produzir um alimento seguro e de qualidade. Eu falo isso, que eu acho que as boas práticas de fabricação são realmente uma sorte. Você ter que cumprir essa legislação é uma sorte para você, fábrica de alimentos para animais, porque é o único meio de você produzir um alimento que seja seguro e que tenha qualidade. E tem essas pessoas. E hoje a gente fala isso.
quando a gente começou a trabalhar, a nossa demanda era muito mais assim, porque precisava registrar, porque precisava, estava empipinado com o Ministério da Agricultura, e hoje é muito pelo contrário, né? As pessoas querem fazer tudo certo desde o começo. As pessoas querem começar uma fábrica da forma correta. A gente tinha muito caso assim de fábrica que já existia e agora quer se registrar, e agora não, a gente está vendo um movimento muito maior de fábricas que não existiam, que querem construir já da forma adequada, fazer tudo certinho e se organizar para conseguir o registro da forma mais rápida e trabalhar da forma mais correta, né? Porque entende realmente que o programa de qualidade é um caminho sem volta, né? E a gente fala isso, o mercado de fábrica ele está cada vez mais competitivo. Eu lembro de assistir uma palestra de uma empresa de nutrição, que a gente foi até convidado para palestrar, e eu assisti a palestra do Tiago de Borto, ele é até um colega nosso, e eu lembro dele levantar lá no site do Ministério da Agricultura quantas fábricas tinham só ali no Triângulo Mineiro, porque a palestra era lá. E aí ele falou isso, ele falou assim, inclusive eram estratégias de diferenciação no mercado, né? Então, ou seja, hoje, e eu lembro dele falar essa frase, é muito mais fácil você conseguir comprar ração. Antes você comprava de quem tinha, né? Hoje não, hoje você pode escolher de quem você compra o alimento para o seu animal. Então, como que você pode se diferenciar nesse mercado aí para poder ganhar cada vez mais clientes? E o programa de qualidade, gente, ele é essencial nesse processo, né? Porque é só a primeira coisa que você tem que garantir é que que o alimento que você está vendendo seja seguro e tenha qualidade. E você só consegue isso com as boas práticas de fabricação. Tá bom? Então, a IN04 é uma sorte. Os novos procedimentos operacionais são uma sorte, enxerguem assim, tá? Quem passa aí pela... É muito engraçado que o BPF, né, Paulinha? Às vezes, quando a pessoa no começo fala, vou fazer porque eu tenho que cobrir fiscalização. À medida que vai andando o processo, ele vai vendo a beleza do resultado do programa de qualidade. E essa é a parte que eu acho mais transformadora. Mas, enfim... Então, não somente os nossos projetos evoluíram, né, à medida que a gente foi vivendo as diferentes fases das fábricas de alimentos para animais, como a nossa equipe evoluiu, né, a Paulinha veio trabalhar comigo, né, Paulinha? E aí a gente evoluiu bastante, não foi, Paulinha? Bastante. Mas também evoluiu, tudo mudou. Mas também evoluiu a nossa entrega, né? Então, no começo a gente começava vendendo registro da fábrica, tá? Depois a gente vendia registro e capacitação, ou seja, treinamento de colaboradores. E aí a gente tem os nossos nomes para cada projeto, mas enfim, basicamente é isso que a gente faz. Depois a gente vendia registro, mais capacitação, mais melhoria contínua. E depois a gente começou a fazer isso tudo de forma online também, né? Então a gente também partiu para as consultorias online também. E além de os cursos online que a gente acabou ofertando, como a gente entrou na consultoria online, a gente acabou também ofertando curso online aí, até para os nossos próprios clientes mesmo. Mas enfim, a nossa entrega também, ela antes era 100% impressa, né, Paulinha? 100% presencial, então para a gente entregar a gente tinha que estar lá e a gente tinha que imprimir. Então a gente andava, gente, na nossa... Quem é nosso cliente lembra disso aí. A gente andava com uma mala maior do que a Paulinha, né, Paulinha? Uhum. A gente brincava que era a mala do casal Ioki, porque dava para esconder um corpo lá dentro. Uma mala enorme, gente. E a mala era tão pesada, tão pesada. Até para colocar a mala no carro, a gente precisava de duas, né, Paulinha? A gente não conseguia sozinha colocar a mala para poder viajar. E quando a gente chegava na fábrica, a gente precisava da ajuda dos meninos da fábrica. E aí a gente criou uma plataforma para os nossos clientes. Tinha que subir escada. Não, gente, vou falar um negócio. Quando a gente parou de andar com essa mala, não só a gente ficou aliviada, mas os meninos da fábrica também ficaram, né, Paulinha? Porque, nossa senhora, gente, tem nada mais pesado que aquela mala que a gente tinha. Impressora a laser colorida. A impressora a laser, só ela já era metade do peso da mala. Muito papel, grampeador, clipes, post-it, caneta. Assim, era assim, todo o material de escritório. A gente levava o nosso escritório para trabalhar, né? Então, e beleza, a gente entregava assim e era maravilhoso, né, Paulinha? A gente não pode reclamar, não, porque essa mala ajudou muita gente, né? Ela não era uma mala sem alça, ela era uma mala muito útil. Só que também a gente também teve que melhorar a nossa entrega, né? Porque as coisas vão mudando. E a gente criou uma plataforma para os nossos clientes. Tudo que o nosso cliente precisa está nas nuvens. A gente tem uma plataforma que é a Viale Online, que tem lá a caixinha do nosso cliente, ele entra, o mundo dele está todo lá. Os documentos vigentes da fábrica estão lá. Por quê? O que a gente foi percebendo ao longo desse tempo com a consultoria, com aquela mala toda que a gente levava, o nosso escritório todo? A gente percebeu que não era incomum chegar lá e ter registro antigo sendo utilizado, ou seja, que não era documentação vigente.
pop antigo na área. E a gente sempre entregava um DVD, né, Paulinha? A gente era da época do DVD, gente. Presta atenção. Eu já usei disquete. Disquete você chegou a usar, Paulinha? Cliente nunca, mas disquete na minha vida de escola eu usei, não? Bem pouco. Eu lembro de disquete, porque aqui em casa tinha, mas nessa época eu era muito nova, então eu não usava isso Nunca usou. para E a gente também, a gente também nunca usou disquete com os nossos clientes, porque já não entrava mais. Hoje, por exemplo, os computadores não entra mais DVD, né? Então, assim... A gente teve que comprar, inclusive, aquele leitor de DVD externo mais quando a gente trocou os recentemente, nossos né? equipamentos, Quando né, eu comprei Paulinha? quando a gente trocou os computadores. Exatamente, a gente trocou nossos equipamentos e foi muito engraçado. Meu Deus, cadê o leitor de DVD, o gravador? Aí tivemos que Eu lembro comprar. que eu olhar o computador, eu falei, gente, mas não é possível que não tenha um computador com a entrada de DVD. Aí o cara da loja, para que você quer isso? É igual a entrada HDMI, né, Paulinha? Antiga entrada, que era aquele dos furinhos, e hoje é tudo entrada HDMI. Nosso projetor, ele é entrada antiga, então a gente teve que comprar adaptador. Mas você vê que, tipo assim, a tecnologia vai te dando sinais de que as coisas mudaram, né? E aí, a gente entregava um DVD com todos os documentos, todas as fotos, tudo do cliente, e falava, quebra o DVD antigo, apaga os documentos do seu computador, pelo amor de Deus. Mas ainda assim tinha confusão. Né? E aí a gente falou, gente, a gente tem que solucionar isso, né? Se isso é um problema para o cliente, a gente tem que solucionar isso. Então, o que a gente fez? Fez a plataforma em que a gente coloca os documentos vigentes lá. Então, ele não precisa guardar espaço no computador dele. Se o computador der pau, ele não perde os documentos. Ele vai lá na nuvem e pega o documento que ele precisa, né? Então, a gente sempre foi evoluindo porque você está ali no mercado de trabalho, você está atuando, você vai vendo todas as demandas e é muito maravilhoso, né? Porque é isso que faz realmente a gente ir um passo além. Outra coisa que a gente viu também, né? Beleza, a gente treina a equipe na implementação, tá tudo certo. E aí os treinamentos não são reciclados. Por quê, gente? Porque o controle de qualidade, né, o responsável técnico, às vezes o dono também, que é responsável por dar esses equipamentos, passam o dia inteiro na fábrica com milhões de coisas para fazer. A gente entende isso porque a nossa vida é corrida também, né? Então a gente consegue ter empatia e se colocar no lugar do outro, sabendo que a vida é corrida. Não dá toda hora para você ficar parando a equipe para treinar. E a gente viu que quando isso era feito, né, de forma sem metodologia, acabava sendo assim, todo mundo lendo pop. Bota o povo na sala, bota o pop lá no projetor, ou às vezes o pop na mão e vai lendo. Isso não funciona, né? Então, assim, ali também é um treinamento de reciclagem para inglês ver. Então, a gente também teve que pensar num jeito de criar uma forma de reciclar aquela equipe toda que foi treinada no passado, que já foi capacitada sem ter que parar a produção, mas de uma forma que fosse um treinamento bacana, um treinamento divertido. Então, a gente criou... Foi ano passado que a gente criou o Palm Pop, Paulinha? Foi. Que só foi possível também porque a gente tinha a plataforma, né? Porque também, se não fosse, a gente teria que criar um outro tipo de jogo, mas a gente também criaria. E aí a gente criou o Palm Pop, a gente criou um jogo de competição entre as fábricas, que são os nossos clientes já há muitos anos, né? Elas não sabem o nome delas, elas sabem as cores delas. Inclusive, uma fábrica venceu e a gente ia entregar o prêmio agora, depois do carnaval, né, Paulinha? Só que começou essa situação atual e nós estamos aqui pensando como nós vamos fazer para entregar esse prêmio, né, Paulinho? Isso tem perpetuado aí a nossa... Eles nem sabem ainda quem ganhou, né? Eles nem sabem ainda, Tô doida exatamente. E foi um jogo assim, o que a gente pensou? A gente precisa manter os meninos treinados. Não dá para a gente pegar e simplesmente voltar a retreinar tudo de novo com a turma. Então, como que a gente pode ajudar a equipe de qualidade da fábrica a manter eles treinados? Então, eles tinham provas para cumprir, desafios que eram todos ligados ao BPF, valia ponto. Foi muito legal, né, Paulinha? Todo dia a gente recebia desafios cumpridos, porque tinha que comprovar para a gente através de vídeo, através de foto. Foi muito, muito legal. Enfim, gente, então, ou seja, a gente também foi inovando a nossa entrega, né? Mas tudo isso a gente aprendeu foi com a nossa experiência mesmo, com o tempo e principalmente conhecendo o nosso cliente, para a gente entregar cada vez mais valor para ele através da solução dos problemas que ele tem lá no dia a dia, né? Levar a solução, porque esse é o nosso trabalho como consultora, porque o problema ele já tem e não é só o de BPF, né? Então, ele precisa que você realmente leve a solução para ele. E foi assim que a gente desenvolveu a nossa metodologia de trabalho. Então, a metodologia de trabalho que a gente segue é a nossa metodologia que a gente desenvolveu ao longo de todos esses anos.
tá? E a gente está sempre inovando, sempre testando, sempre melhorando. E tudo que quando a gente ensina em algum curso, igual o Desafio Pop, 15, tudo que a gente passa para vocês, o A Professor Fábrica, que a gente está na terceira turma, são coisas que a gente faz na prática e a gente quer levar de uma forma online exatamente do jeito que a gente faz, tá bom? Mas, enfim, é isso. Meia hora respondendo. Vamos lá, gente. Então, dentro disso tudo, foi assim que a gente desenvolveu a nossa metodologia e obrigada aí pela pergunta, tá? E você pode desenvolver sua própria metodologia de trabalho também, tá bom? Isso é muito importante que você saiba disso. Pode ir para a próxima? Pode? Eu juntei 3 aqui, tá? Tá. O que cobrar para fazer um manual de BPF para fábricas? Para a confecção de um BPF de uma fábrica, qual o valor? Como cobrar as horas de visita para verificar os pontos? Ai, preço é sempre uma dúvida muito grande, principalmente quando a gente está começando, né? Então, eu vou te ajudar com isso, tá? Mas assim, eu vou te falar que eu não sei te dizer o valor que você deve cobrar para fazer isso, tá? Vocês três, que são 3 perguntas pelo que eu entendi, não é isso, Paulinha? Uhum. Porque a gente não faz esses serviços que você colocou aí. Então, eu poderia te falar, olha, eu cobro X, eu cobro Y, mas esse serviço a gente não faz, porque a gente vende a solução. Então, o que o cliente quer? O cliente quer o registro? Ótimo, então eu vou vender o registro para ele. Um dos documentos que é necessário para se registrar é o Manual de Boas Práticas de Fabricação. Beleza, mas ele é só um veículo para o registro, né? Tem várias outras coisas que são necessárias também. Então, quando você vende a solução e você se compromete com ela, é muito diferente. E é isso que a gente faz, tá? É a forma que a gente faz. A gente se compromete com o cliente e a gente entrega o que ele precisa. E o manual de BPF é apenas um dos documentos. Então, assim, eu não consigo te ajudar falando, olha, eu cobro X para você balizar e ver quanto que você acha que você deve cobrar. Mas se você cobra por serviço e tá tudo certo, é o seu jeito de trabalhar, tá? A gente tem o nosso jeito de trabalhar, esse é o seu jeito de trabalhar. Se você cobra por serviço, você pode estimar o tempo que você gasta para fazer o serviço, né, em horas, porque para a nossa solução a gente também estima o tempo que a gente gasta em horas, qual que é o valor disso. Então, por exemplo, deixa eu te dar uma solução mais prática que eu acredito que é o que você está buscando. Vamos falar que você escreve um manual de boas práticas de fabricação em 3 horas, tá? Pela sua experiência e esse tempo que você demora. E vamos falar que sua hora vale R$1.000. Então, pronto, você vai cobrar R$3.000, né? E é claro, gente, que aí você vai falar, nossa, mas quantas horas eu gasto para fazer isso? Quando você está começando, você sempre vai cobrar menos do que vale. Por quê? Porque você não sabe quanto tempo que você gasta. Você ainda está aprendendo, você ainda está melhorando, né, aquilo ali. Então, às vezes, o que vai acontecer na maioria das vezes é que você vai pagar para trabalhar. Mas eu lembro da Fernanda dando uma palestra lá no FMG. Você assistiu essa palestra, Paulinha? Não, eu nunca vi A a Fernanda Fernanda pessoalmente. contando. Você não assistiu? Não. Ela falando sobre vida profissional, mercado. Não. Ela deu uma palestra muito legal, ela mostrou o contra-cheque dela, né? Quando ela trabalhava numa indústria do setor. E aí, e ela falava o seguinte, que tinha lá um valor X, que para alguns pode ser muito, para outros pode ser pouco, não interessa. Ela falou assim, mas quando, gente? Mas tem uma coisa que é o valor inestimável, que é o valor do aprendizado. E isso é impagável. E é muito engraçado, porque assim, quando você está fazendo as coisas pela primeira vez, você nunca vai cobrar o tanto que vale, porque com seu tempo de mercado você vai entender que você cobrava muito barato lá, né, para fazer aquilo tudo. Só que você está aprendendo tanto, que aquilo ali te paga naquele começo. Então você não tem essa visão. Então, assim, com o tempo você vai chegar ao valor que você acredita que seu serviço vale, tá bom? E aí você vai chegar. E eu lembro que na primeira proposta de registro de treinamento de fábrica que eu e a Fernanda fizemos, de fábrica de alimentos para animais, a gente ficou por horas pensando em quanto cobrar. Horas pensando em quanto que a gente deveria cobrar. E a gente fica, isso é muito caro, ele não vai querer pagar. Ah, não, mas isso também é muito barato, a gente vai trabalhar por isso. Não, mas isso aqui tá muito caro. E ela, na época, namorava o Pedro. O Pedro é um veterinário muito gente boa. E aí, ele virou e falou assim pra gente. Ele falou assim na época, mas há uns 4 anos a gente conversou pelo WhatsApp. Eu não lembro por qual motivo que foi. Mas ele ainda brincou assim, vocês lembram, né? Que quem ensinou vocês a cobrar fui eu. E morreu de rir. E aí, nessa época, ele me disse uma coisa assim, lá naquela época, quando a gente estava fazendo, né, a proposta para esse cliente, que é maravilhoso, inclusive.
A gente tá com a gente até hoje. Ele falou assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm que colocar o valor. A decisão de pagar não é sua. Coloca o valor no seu serviço. Se o cliente achar caro, ele não viu valor no seu serviço. É simples assim. E aí também ele não pode ser o seu cliente, né? Porque se ele não está vendo valor no que você está entregando para ele, o relacionamento entre vocês não vai rolar. Então ele falou assim, para de pensar se é caro, se é barato. Quem tem que decidir isso é ele, não é você. E eu escutei aquela frase na época. Eu achei super interessante, deu uma coragem, né? Então tá bom, então nós chegamos nesse valor, é esse valor mesmo e tal, não sei o quê. E assim, beleza. Mas eu não tinha entendido a profundidade dessa frase, né? E aí, no final de 2018, e eu acho que foi no final de 2018 que a gente atendeu a Vanilda, não foi, Paulinha? Que a gente começou com a Vanilda, foi no final de 2018, não foi? Foi. Então, quem já participou da Semana à Prova é Sua Fábrica, conhece o caso dela, né? E a gente conta porque tem uma mensagem muito emocionada dela quando ela conseguiu o registro da fábrica e é uma mensagem que toca a gente demais. Mas, enfim, a gente no final de 2018 foi lá atender a Vanilda. Olha para vocês verem, eu comecei lá em 2009. Essa frase que o Pedro me falou foi em 2010. Em 2018, eu entendi a profundidade da frase com a Vanilda. E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu. A gente chegou lá e ela tá em Minas, né, gente? Em Minas a gente sempre brinca isso, que em Minas a gente é recebido em casa, na cozinha, né? Isso é tradição de mineira, a gente é mineira, então, assim, é assim que funciona. E a gente chegou na casa dela, a gente foi recebida pela Vanilda, pelo marido da Vanilda, pelas filhas dela e por toda a família dela. O pai, a mãe dela estava lá, né? A colaboradora dela estava lá, todo mundo. E como que a gente foi parar na Vanilda? Ela ligou pra gente, né? A gente não conhecia a Vanilda, a gente não conhecia, nem sabia que a Vanilda existia. Ela ligou pra gente e falou, olha, ela falou desse jeito, eu consegui o telefone de vocês, eu quero contratar o projeto documentação, eu sei o valor, eu vou dividir em 20 vezes. Ela sabia tudo. E aí, a gente depois descobriu, porque ela descobriu um outro cliente que a gente atendeu e ela perguntou quanto que era o valor para esse cliente, sabia que a gente dividia e tudo, que era um valor puxado e tal. E aí ela pegou e falou assim, que dia que vocês podem vir aqui? Foi desse jeito, né, Paulinha? A gente não precisou de mandar uma proposta para ela. Aí a gente, não, Vanilda, calma, a gente tem que te mandar a proposta. Ela falou, não, eu já sei o que é a proposta de vocês, já sei o que vocês entregam, tá tudo certo, eu quero que vocês venham aqui na minha fábrica. Aí a gente, não, tudo bem, mas a gente vai seguir o nosso processo, porque se a gente trabalha com padrão, com procedimento operacional padrão, a gente vai seguir o nosso processo. E foi muito engraçado, assim, e beleza, a gente mandou a proposta, ela já tinha fechado antes da gente mandar a proposta, fez realmente só para ela saber o que a gente ia entregar, porque na proposta a gente coloca tudo que ela pode medir, né? E aí, chegamos lá, todo mundo recebendo a gente. E foi super legal, nossa, foi um projeto super emocionante. É uma das fotos mais lindas que eu tenho, porque o dia estava muito bonito no dia que a gente fez a auditoria final da fábrica, mas enfim. Lá, quando a gente chegou, aí a gente ficou o dia inteiro trabalhando com ela, nós dormimos, voltamos no dia seguinte, tomando um café com ela. Ela conta pra gente que ela cotou outro profissional. E beleza, ela contando, né, que ela conseguiu 2 telefones, o nosso e de um outro profissional, e que esse profissional cobrou 10% do nosso valor para ela. E aí a gente, tipo, ficou chocada, né? E aí ela falou assim, meu pai quase infartou quando eu falei, eu vou fechar com as meninas. Aí ele, que isso? O outro tá cobrando 10% do valor, você tá ficando doida. E até eu acho, eu falo, você tá ficando doida, né? Você não conhece a gente, nem nada, tá aceitando pagar isso numa boa e tal. Ela já ligou comprando a proposta antes da gente. E é por isso que eu acho que o pai dela foi lá receber a gente também. Ele queria ver. Queria ver, gente, quem que são essas meninas, né, que fez a minha filha pagar 10 vezes mais, mas enfim. E a gente fez um trabalho maravilhoso na fábrica dela. E eu falo que é uma família e uma história que a gente tem muito orgulho de contar como a nossa história, porque a gente inclusive usa essa hashtag, né, porque a nossa história é a sua, porque a nossa história a gente conta através dos nossos clientes. E a Vanilda me ensinou ali, naquela frase dela, o que o Pedro disse lá no passado. Ela viu valor no nosso serviço. Ela não olhou o valor do serviço, né? Ela viu valor no nosso serviço. Ela falou com o pai dela que ela falou assim, pai, eu não consigo te explicar, mas é com elas que eu quero fazer. Então, assim,
É isso, ela viu o valor no nosso serviço. E aí, gente, esse cliente que vê valor no seu serviço é o cliente que merece todo o seu comprometimento, tá? Porque é o cliente que vai te indicar, é o cliente que vai falar bem de você. A Vanilda conversou com outro cliente nosso sobre a gente. Então, ela já veio sabendo tudo do nosso trabalho. Então, é isso que eu quero explicar para vocês. Vocês podem definir técnicas e técnicas de fazer orçamento. Uma das coisas que eu oriento vocês a não fazerem é leilão, né? Você cobra menos para um cliente, mais para outro cliente. Você pode, claro, por exemplo, quando você começou, você cobrava X, aí você aumentou à medida que você foi ficando mais experiente, à medida que você já não tinha mais tanta disponibilidade de atender cliente, então acaba que você tem que aumentar o seu valor até para você poder limitar o número de atendimentos, né? E ter um ganho que te faça feliz, né? E isso pode ser muito para você ou pode ser pouco, enfim. Cada um tem um ganho que faz ele feliz e que mantém as contas dele mensal. Mas a coisa mais importante é que você tabele os seus serviços, né? Então, quando você aumenta o seu serviço, você aumenta para todo mundo. E aí eu lembro muito disso, que foi uma das coisas que eu acho que a melhor dica que eu posso passar para vocês, assim, eu já contei essa história para Paulinha, a gente parcela os nossos serviços, mas a gente não dá desconto. E isso eu fiz um curso de PNL há muitos anos atrás, de programação neurolinguística. E aí foi uma das perguntas que eu fiz para o instrutor do curso. Eu falei assim, olha, como que funciona isso? Porque eu nunca pedi desconto para serviço, para ninguém. Porque eu não coloco valor no serviço da pessoa. Mas tem pessoas que naturalmente têm o hábito de pedir desconto e está tudo certo. Tá? Não estou falando que está errado, não. Mas como lidar com essa situação? Porque tem cliente que te pede desconto, tem cliente que não te pede desconto. Ele falou duas coisas. Ele falou, ou vocês flexibilizam no preço e dão desconto, ou vocês flexibilizam no prazo, tá? Então, a gente sempre fala isso. Foi muito legal ele falar isso, porque a gente não dá desconto, mas a gente flexibiliza o prazo de pagamento. Então, você escolhe o que você vai seguir. Você não pode ter as duas coisas, porque senão acaba virando leilão. Para um que pediu mais desconto, você fez mais barato, aí o outro que não te pediu desconto, você fez o preço cheio. E sabe o que ele vai pensar? Ele vai virar e falar assim, poxa, se ela tá me cobrando 10 e para cá fazia por 5, né? Aqui ela tá me cobrando 10x e para ele ela fez por 5, é muita sacanagem. Se ela pode fazer o serviço por 5x, por que ela tá me cobrando 10x? Né? E o cliente que pensar isso, ele tem toda a razão, né? Porque na verdade você não está colocando valor no seu serviço, você está colocando seu serviço a leilão. Tudo bem, se esse for um jeito de você trabalhar e tá dando certo para você, tudo bem. Mas a gente nunca quis trabalhar assim, né? E foi muito bom. Então, não sei se isso vai te ajudar aí, porque a gente passou por muitas essas situações no começo, e é a diferença de preço e valor, exatamente, Luziane. E assim, a gente passou por isso no começo e foi uma frase que ajudou muito a gente. Então, assim, tem coisas que as pessoas falam pra gente e ajudam muito. E é muito legal que agora no grupo Desafio, eu peguei uma mensagem, tem 2 dias que um dos alunos mandou essa mensagem, e ele escreveu assim, né? Eu agradeço, meninas, o trabalho de vocês é fantástico. Para além de consultoria, vocês ensinam a pescar. E é esse o valor do serviço. E aí ele colocou uma frase do Warren Buffett que fala o seguinte, preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, entregue valor para o seu cliente, tá? Então, se ele fechou com você, se comprometa a morrer de mão dada com ele e resolver o problema dele, tá bom? É isso que a gente pode falar para vocês. Foram as perguntas que a gente recebeu aí, né? Essas 4 perguntas. A gente recebeu outras 2 perguntas, mas eu respondi no Stories para você de domingo, para vocês de domingo, né, Paulinha? Foi domingo. Que foi se a gente aceitava vaga para consultoria. Eu já recebi também pedido no WhatsApp para a gente abrir uma filial. Eu só falo o seguinte, gente, se vocês querem trabalhar com consultoria, a primeira coisa que vocês precisam saber é se vocês gostam de gente, tá? A gente tem que gostar de gente para trabalhar com consultoria. E assim, porque a consultoria, ela só vai funcionar, assim, e é claro que é o meu ponto de vista, se você estiver conectado com a turma da fábrica, tá? Se você treinar colaborador, não é só abrir um projetor na parede, treinar colaborador, não. É pegar a mão dele, mostrar para ele o processo, conversar com ele, olhando no olho dele, conhecer a história dele, que muitas vezes quando você vai fazer um treinamento, ele te conta alguma coisa que está acontecendo na casa dele, né? Então, toda conexão passa por esse processo. Se você gosta disso, vem, porque é uma das áreas mais maravilhosas. A gente convive com as pessoas mais maravilhosas que tem e que ensinam pra gente de gente todos os dias. Então, assim, sejam muito bem-vindos, vocês consultores, sejam muito bem-vindos ao nosso Instagram, às nossas redes sociais. O que vocês tiverem de dúvida, o que vocês quiserem saber,
a gente está à disposição para falar, a gente ama fazer isso. Né? É um assunto que a gente fala com muita tranquilidade, porque a gente faz há muitos anos. Então, é muito gostoso falar sobre esse assunto. A gente realmente não fala porque, como a gente trabalha mais com dono, responsável técnico, controle de qualidade, colaborador de produção, a gente acaba que a gente tem uma comunicação voltada para essa turma, né? Isso é natural, tem 11 anos que eu faço isso, tem 7 anos que a Paulinha faz isso, não tinha jeito de ser diferente, né? Igual, por exemplo, a Paulinha deu aula uma época, então você fica com uma comunicação voltada para aluno, então não tem como ser diferente. Mas a gente quis trazer essa live para vocês, sabendo que representa um percentual baixo das pessoas que nos seguem, mas como vocês estão presentes, a gente quis também envolver vocês e dar umas respostas para vocês de coisas que vocês já nos pedem normalmente, tá? E o que eu tenho percebido aí, né, Paulinha, eu falo isso que a Paulinha tem muita consultora, mais do que consultor, né, Paulinha? Verdade. Que chega nas nossas redes sociais, o que é, inclusive, muito natural, porque eu acho que como nós somos consultoras, a gente acaba conectando mais com as consultoras também. Isso não tem jeito, normal, né? A gente vai se identificando com as pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente percebe também. E eu tô vendo muita consultora boa de serviço em vários lugares do Brasil. Então, meninas e meninos também, né? Os consultores também, sejam muito bem-vindas a essa área que é maravilhosa. Se você gostar de gente, se você se comprometer com o resultado do cliente, o céu é o limite. Viu? Bom, gente, era isso que a gente tinha para falar hoje. Eu espero que tenha sido útil para você. Essas perguntas que foram feitas por outras pessoas, né? E às vezes até por vocês mesmos que estão aqui. A gente quis só falar para vocês como que a gente faz. A gente não está dando aula, a gente está compartilhando o que a gente passou aí nesses últimos 11 anos e que a gente pretende passar pelo resto das nossas vidas, né, Paulinha? Porque é uma área muito maravilhosa e a gente tem muito amor pelos nossos clientes. É muito bom mesmo. E tá acontecendo isso que é muito engraçado, né? Assim, tanto que a gente ama os nossos clientes presenciais, a gente tá, tipo assim, amando essa vida online. A gente começou meio que se aventurando, né, Paulinha? Colocando o que a gente faz para trocar informação, achar as pessoas que fazem também o mesmo que a gente. E aí, de repente, a gente começa a ter um monte de aluno, fazer um monte de curso e a gente começa a conhecer vocês, né? Eu já conheço a filha da Luziane, a Dudinha. Dudinha conhece a gente, ela já apresenta a gente. Mamãe, essa é a Júlia e essa é a Paulinha. Como se estivesse perto mesmo, né? É como se estivesse perto. Eduardo mesmo, né, Paulinha? Eduardo, a gente já é íntimo do Eduardo já. A gente conhece a esposa dele, conhece a filhinha dele, conhece a mãe dele. Enfim, gente, é muito bom estar com vocês. Obrigada mesmo, tá? Por estarem aí. E eu espero que tenha valido a pena para vocês estar aqui hoje, que a gente fez com muito carinho a última live especial para consultores. Exatamente. Consultora e consultor. Feliz Dia das que bonitinha. Mães. Sou muito grata a vocês por terem me permitido uma injeção de ânimo para continuar nessa vibe. Não desista, tá? A gente fala que trabalhar com BPF é padecer no paraíso. É igual a maternidade, Luziane, né? É igual a maternidade. A transformação, quando ela acontece, ela é maravilhosa. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem me ensinou sobre transformação foi a aluna do nosso curso, né, Paulinha? A gente, inclusive, sempre coloca o depoimento dela, né? E ela falou o seguinte, eu nunca mais esqueci isso. Que ela fez o curso Atravessar a Fábrica, ela foi aluna do primeiro curso, Paulinha. Foi a primeira turma? Foi, primeira turma. Primeira turma. E tipo, apostando na gente, confiando total, porque a gente nunca tinha feito curso. Era a primeira vez. E ela falou o seguinte, que depois do curso ela descobriu o tanto que o trabalho dela era importante, né? O tanto que ela estava no caminho certo, independente do que qualquer pessoa, do que os outros falavam para ela. E assim, ela me fez enxergar o BPF de uma forma diferente, né? O BPF, ele é de dentro para fora, gente. O BPF é o seu estado interno, sabe? É de dentro para fora, é você querer transformar, é você querer fazer. Outro dia eu até printei uma frase aqui da Camila, eu até falei com ela, falei, não, Camila, eu adoro as suas frases, é uma seguidora nossa. Ela trabalha em fábrica, pelo que me parece, ela é ou responsável técnica ou CQ de fábrica. Eu vou até ver se eu acho aqui. É uma frase muito bonita. Eu falei com ela, eu falei, nossa, eu ainda vou usar essa frase. É muito linda. Aqui, ó.
profissional é agente de transformação. Se você não transforma seu ambiente, você não é profissional. E eu acho que é isso. O consultor é um agente de transformação, né? A gente está ali para transformar o ambiente daquelas pessoas na fábrica todos os dias. Então, assim, é de dentro para fora, Luziana. Eu fico muito feliz de você estar animada, porque, inclusive, uma amiga sua já veio no Instagram falar pra gente que você é muito boa de serviço. Viu, Bahia? Tem consultora top aí pra vocês, tá? Aproveitem. Gente, é isso. Senão eu vou ficar aqui falando pro resto da vida. Daqui a pouco eu começo a chorar também, porque eu fico Eu já tava esperando. eu fico muito sensibilizada com essas coisas que eu vejo. Obrigada por nos acompanharem e eu espero que tenha valido a pena escutar aqui, porque valeu muito a pena falar para vocês que são como nós. A gente segue junto nessa vida aí, tá bom? Um grande beijo, um ótimo almoço para todo mundo. Até mais!